Torne-se um mestre das artes com os cursos exclusivos da STEC. Aulas presenciais certificadas nas áreas de design, criação, direção de arte, games, programação, cinema, fotografia, comunicação, publicidade, marketing, empreendedorismo e idiomas com os melhores professores do mercado e uma estrutura de qualidade. Acesse stecbrasil.com.br e conheça nossos cursos de férias e construa o seu futuro profissional. E sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal da STEC. Finalmente, edição 71 do programa da STEC. Ela demorou um pouco para sair, ela está saindo aqui na quinta-feira. Geralmente ela sai de segunda para terça. Porém é que essa semana nós investimos muito nas aulas de fotografia. Então segunda e terça nós gravamos alguns vídeos especiais de fotografia. Segunda vocês tiveram sobre bracketing e terça, que foi o vídeo que foi lançado quarta, vocês tiveram um vídeo sobre dupla exposição em foto, que foi o de ontem. E hoje estou aqui para gravar o programa da STEC e trazer algumas novidades para vocês. Se vocês estão notando algumas coisas bem diferentes aqui na composição visual do canal, se vocês estão notando um foco diferenciado, uma plasticidade diferente entre as imagens, é por quê? Por que esse efeito está acontecendo? Ó? Esse efeito de foco que eu estou acompanhando no monitor. Porque nós estamos com uma lente nova, nós temos novos equipamentos aqui no canal, que são os equipamentos que estavam faltando aqui na produtora, que nós faremos as análises e unboxing para vocês. Um dos primeiros itens que faremos a análise e unboxing para vocês é isso daqui, que é o microfone estéreo da marca Superlux, que é o microfone de mesa que nós vamos utilizar para fazer as narrações aqui do canal. Como eu falei, o microfone, fazer a narração no gravador da Sony estava dando muito problema. Daí eu tenho aqui o microfone de lapela, que ele é perfeito para fazer o que eu estou fazendo agora. Ele está substituindo o Boya, que é o microfone direcional. Ele está ligado aqui, o microfone de lapela aqui na caixinha condensadora, e o cabo de 3 metros que está ligando ele aqui na câmera, né, nesse momento. Porém, se eu não ligar o microfone de lapela na caixa condensadora, ligar ele diretamente aqui no gravador da Sony ou no computador para fazer a narração, eu percebi que nos vídeos que eu fiz isso, ele captou por algum motivo bizarro sinal de rádio, interferência. Tá que eu estou perto da antena da Paulista, porém, quando um cabo de microfone é muito grande, ele tende a se comportar como uma antena. E no caso desse aqui, se eu diminuir o cabo, ele está pegando interferência. Ele sozinho não pega interferência. O gravador da Sony sozinho não pega. Se eu juntar os dois, está pegando interferência. Eu não entendi por que ainda, se é alguma coisa aqui do meu cenário, algum dos equipamentos. Mas eu vou pesquisar, talvez por não ligar no condensador. Se bem que não faz tanto sentido assim. Mas enfim, agora nós temos um microfone para resolver esse problema. Outro item importante é a bateria e o carregador aqui, que nós utilizaremos no iluminador externo, aquele iluminador externo que eu mostrei para vocês, que ele vem sem bateria. Então eu tô aqui com a bateria certa dele, que é uma bateria da Sony de 6 horas, e eu vou fazer a análise dela e do carregador para vocês que gostaram daquele iluminador e querem comprar também. Outra coisa é um cartão de 32 GB série 10 de 90 megabytes por segundo de transferência, que é o cartão para Canon, para câmera, né? Ele já está com cartão, acho que 16 ou 32 GB, não lembro, que está aí na câmera agora. Porém, para cobrir evento longo, fazer um externo, institucional, é sempre bom você ter, além das baterias extras, você ter também memória extra para câmera. E agora essa estética bonita que tem aqui no canal, essa lente nova, uma lente clarinha, com uma profundidade de campo legal, que desfoca o fundo. Qual é a lente que nós estamos utilizando? Que faremos uma análise para vocês também futuramente. É a queridinha dos fotógrafos, a lente da Canon 50mm, abertura 1.8. Então essa cinquentinha, né? 50mm f1.8, que é a lente que eu peguei hoje também com os equipamentos. Ainda vou fazer a análise e o unboxing dela, mas eu coloquei aqui na Canon e é ela que está me filmando agora. Então são os novos equipamentos aqui do canal para vocês, que futuramente eu trarei aqui os unboxings e as análises certinhas e detalhadas. Então é isso aí, turma. Visto isso, vamos começar o programa da STEC número 71 sobre personas. O termo personas vem do teatro, que significa máscaras.
É um termo da psicologia analítica, os avatares, e também é uma estratégia de marketing. Primeiramente, nós devemos falar que existem 5 papéis de compra dos consumidores. O iniciador é aquele que pensa na ideia, aquele que identifica a necessidade da compra. O influenciador, como o nome diz, ele exerce influência na decisão final de compra. Então pode ser um vendedor que chega e fala, compra tal que é melhor. Então, iniciador é aquele cara que pensou na necessidade da compra. Na família, a mãe olhou lá, o filho olhou na geladeira e falou, putz, está faltando manteiga, acabou a manteiga. Então ele é o iniciador. Quando vai ao mercado comprar alguém, e o vendedor ele sugere algum produto, ele é o influenciador, a propaganda influencia, enfim, são vários influenciadores. Decisor é quem decide o que, quando e onde comprar. Fala, eu vou comprar manteiga tal amanhã no mercado Y. Comprador é quem de fato realiza a compra, ou seja, quem paga, o cara que vai lá e pagou. E o usuário é quem utiliza o produto. Então, às vezes, você pode ter uma pessoa fazendo a maior parte dos papéis de compra. Ela geralmente não vai ser influenciadora, ela não influencia ela mesma. Às vezes, você tem pessoas totalmente diferentes no projeto. E às vezes, você tem pessoa que é só usuário. Por exemplo, tem uma família, daí o marido olhou e falou, acabou ração para cachorro. O pet shop fala, compra ração tal. Então, o marido iniciador, pet shop influenciador, da esposa fala, vamos comprar a ração tal no lugar X. Então ela decidiu, decisora, e é o filho que vai lá comprar. O filho então é o comprador e o usuário é o cachorro. Ou seja, ele só entra no processo final. Então são vários os níveis de papéis, perfis de compra. E personas está totalmente realizado com segmentação de mercado, pois personas são os personagens fictícios criados para representar os diferentes tipos de usuário dentro de um alvo demográfico, ou de atitude, comportamento, definido que poderia utilizar uma marca, comprar um produto, acessar um site. Então são usuários fictícios que poderiam utilizar sua marca. Ao fim, são ferramentas ou métodos de segmentação de mercado. O termo personas é amplamente utilizado tanto na publicidade quanto em aplicações tecnológicas e online. São úteis quando você vai considerar os objetivos, os desejos e as limitações dos usuários e compradores de uma determinada marca e usuários de determinado serviço. Então, ele ajuda nos objetivos, pois ele ajuda a guiar as decisões sobre esses serviços, os produtos, os espaços, ambientações, o espaço de interação. Então, ele ajuda a constituir o design, as características básicas, fundamentais. São muito utilizadas no processo de design centrado no usuário, principalmente para teste de softwares. Grande utilizada no design de interação, design industrial e recentemente também no marketing online. É uma ferramenta de usabilidade que utiliza pessoas fictícias para representar usuários e pessoas reais que tendem a acessar um site e utilizar algum tipo de serviço. Ou seja, um buyer persona são as representações simplificadas dos clientes de uma empresa. Ou seja, é um personagem criado para ajudar a empresa a entender melhor quem é o cliente e do que ele precisa. E o buyer persona é muito importante para marketing de conteúdo. Se você criar uma persona bem definida, você consegue fazer um marketing de conteúdo bem direto, bem específico, bem centrado, focado, bem direcionado. Ao fim, buyer persona é o seguinte, você é uma empresa e você tem um produto. E você precisa saber que tipos de usuários poderiam consumir aquele produto. Então você vai criar fichas, Fichas de caracterização de diferentes públicos e deixar o mais próximo possível como se ele fosse algum público real. Então, por exemplo, você tem lá uma empresa de celular, smartphone, e você identifica quem pode ser o meu público. Então você vai começar a criar fichas, por exemplo, você coloca lá estereótipos, João, ele é um jovem de 18 anos que está começando a cursar publicidade e propaganda, e ele é totalmente conectado, ele é interativo nas redes sociais, ele trabalha com estágio na área de comunicação, e aí você vai lá no Google, pega uma foto de quem poderia ser o João e cola na ficha. Próximo, Maria é uma mulher de 30 anos, dona de casa, que tem filhos, e ela trabalha no escritório de advocacia, e ela interage com o smartphone para o trabalho, ela precisa do WhatsApp, dos contatos. Então você vai criando fichinhas de características do seu público, como nome, idade, sexo, classe social, renda, profissão,
hábitos, atitudes, então você vai colocando itens sobre essas pessoas. Vamos supor, por exemplo, que você fabrica motor de geladeira, então você trabalha com marketing B2B, você trabalha com modelo de negócios B2B, de empresa business to business, empresa vendendo para empresa. Aí é interessante você ter personas sobre os tipos de empresa. Empresa grande, empresa média, pequena, microempresa. Então você faz ficha. Uma empresa grande da área de softwares, que tem tantos funcionários, faturamento, isso é uma persona. Microempresa do cara que está lançando um aplicativo e ele poderia consumir o meu smartphone, né? Então, personas de empresa. Dentro da empresa, você tem as personas das hierarquias de funções. Então, por exemplo, fiz lá 5 personas de empresa e eu defino que para o meu público o ideal é a empresa média. E aí eu vou fabricar um motor de geladeira. Então, se eu quero vender o meu motor de geladeira para uma empresa grande de eletrodoméstico, eletrônico, que fabrica geladeira, eu tenho que saber com quem eu tenho que falar, com quem eu tenho que convencer, então eu tenho que fazer personas das hierarquias da empresa. Por exemplo, o diretor é o fulano tal, que trabalha com isso, isso e aquilo, o técnico dele é tal, 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 e aí eu identifico os perfis, os 5 perfis de compra, os 5 modelos, as 5 funções de compra dentro das personas da empresa. Por exemplo, o cara que dirige a empresa, ele é um administrador. Porém, às vezes o cara não tem a mínima ideia de como é feita uma geladeira. Ele não sabe fazer a geladeira porque ele não é o técnico. Ele administra o negócio, ele é administrador, ele sabe gerenciar. Então, se eu vou vender motor de geladeira para ele, provavelmente ele vai ser o decisor, ele vai decidir qual que eu vou comprar, porque ele que vai pagar. Então, ele pode ser o decisor e o comprador. Porém, ele vai ter que consultar um técnico. E esse técnico, no papel de compra, entra como influenciador. E é com esse técnico que eu tenho que dialogar. Então, eu tenho que fazer uma comunicação não focada ao administrador, porque ele tem outra bagagem, outros interesses e conceitos, mas sim voltada ao técnico. Porque o técnico é o especialista que tem um argumento de autoridade e é ele que vai influenciar o administrador sobre qual comprar. Então, eu tenho personas das empresas, tipos de empresa, né? Personas, embora não sejam pessoas, mas sim negócios, então empresa grande, gigante, média, pequeno, micro, enfim, personas de empresa. Escolho a empresa, dentro dela eu posso fazer personas das funções para saber quem eu tenho que atingir, né, lá dentro da empresa. E eu tenho as personas de usuário, né? Por exemplo, eu vou fazer eu tenho uma empresa que faz congelados. Quem que é influenciador de compra da família nos congelados? É a mulher, é a esposa, né? É o marido, é o filho. Então, com quem que eu tenho que conversar? Vou fazer brinquedo. É lógico que quem vai influenciar sobre brinquedo é a criança. Então, a campanha de brinquedo, eu tenho que conversar com a criança, porque ela é influenciadora. Porque é a criança que vai pedir para o pai. Mas eu não posso esquecer que tem um pai que é o decisor e é o comprador. Então, eu tenho que falar com a criança, mas eu tenho que convencer o pai que aquilo realmente é melhor para o filho dela. Então, eu tenho que saber certo quem eu atinjo. Por isso que alguns sites infantis, como o da revista Recreio, tem lá uma área para os pais, falando da importância da revista, como que ela contribui com o crescimento do filho. O filho vai pedir a Recreio, porque ele quer saber sobre os personagens, as séries e tudo mais. Só que como os pais são decisores e compradores, e a criança é influenciadora, usuária e talvez até iniciadora, porque ela que vai falar que precisa da revista, a Recreio não pode esquecer de dialogar com os pais, porque são eles que vão decidir comprar para os filhos. Então é por essa complexidade que as personas auxiliam você a objetivar melhor o que você tem que fazer, com quem você tem que conversar, qual que é o seu público-alvo. E essas fichas, as fichas de funções, essas fichas de característica de persona, aproximam esse público fictício, começam a dar um corpo e uma cara para ele, deixando muito mais fácil a análise de marketing em relação a isso. E aí eu indico para vocês que, para conhecer melhor personas, procurem no YouTube um case dos perfis digigráficos feitos pela agência DM9DDB. Então coloca aí no YouTube perfis digigráficos DM9DDB, que vocês vão entender um pouquinho mais sobre as personas. Vocês vão ver exemplos de personas criados. A DM9 fez lá para os serviços online de vendas e tudo mais, os principais usuários de site, de compra online. Então tem os antenados, os conectados, os que são aversos à tecnologia. Então vários perfis ela fez essa criação. Parte do mainstream. Isso inclui muita gente, grupos bastante heterogêneos. Homens e mulheres, crianças, jovens, adultos e idosos, diferentes níveis de renda,
diferentes graus de intimidade com ferramentas digitais. Então, para a gente era muito provável que diferentes grupos tivessem absorvido essas mudanças em níveis e formas diferentes. E é isso que fomos investigar. E as buyer personas não podem ser criadas por meio de palpites e suposições. Tem que ter um estudo de mercado, de segmentação de mercado, consumidor, público-alvo e target. Embora público-alvo e target seja sinônimo e é diferente de consumidor. Consumidor é quem consome, pode consumir, target é quem eu quero atingir na campanha. Embora muitos possam consumir, se eu tentar falar com todo mundo, eu não falo com ninguém. A minha campanha tem que ser focada e direcionada para um público. E é para decidir para qual é esse público que a persona serve. Junto aos clientes e prospects, vocês devem fazer entrevistas, pesquisas, para que o produto final tenha a qualidade certa, para que a persona seja efetiva nesse processo de decisão, de análise. A lista de perguntas que podem ser feitas na entrevista é extensa e varia de acordo com a função de cada empresa, do que ela está produzindo, qual que é o serviço que ela oferece, qual é o produto que ela vende. A informação fundamental é saber como seu produto, serviço auxilia na vida daquela pessoa, como que influencia a vida daquela pessoa, qual que é a importância que a sua empresa teria na vida dela. O segundo passo é analisar os dados coletados por meio das personas, encontrando características comuns entre os clientes, ou seja, quais os problemas e reclamações mais comuns e quais as soluções mais citadas. A gente pode fazer esse cruzamento por meio de um diagrama de afinidade, que eu ensinarei nas aulas futuras como que a gente cria esse diagrama. E aí, para analisar o dado, a gente tem que perguntar quais são as características mais comuns entre os pesquisados, quais os problemas mais citados, em suma, quais são as características mais comuns que representam que essas pessoas possuem uma mesma demanda pelo conteúdo, pelo produto oferecido. Na sequência, depois que você tem essas perguntas, você deve compor, ou seja, compor as personas, fazer e escolher quais delas são as mais importantes. Então você faz as fichinhas, escolhe quais são as mais influentes para você trabalhar. Não tem um número mínimo e máximo de personas, mas o importante é você focar. Foque nas personas mais importantes e realize análises periódicas. Avaliação periódica sobre a necessidade de incluir ou retirar alguma persona do seu projeto. Feito isso, você deve compartilhar esses resultados com toda a equipe para definir as melhores estratégias de marketing. E aí temos alguns erros comuns a evitar. Não crie personas demais. Se você criar muitas personas, você perde o foco, a objetividade e pode deixar muito genérica a sua pesquisa e ter muitos dados desnecessários que podem te confundir. Muitas pessoas, ao iniciar o processo de criação de personas, erram ao focar na quantidade e não na qualidade. Empresas com poucas personas, mas bem definidas, focadas e trabalhadas, tendem a ter resultados muito melhores. Comece com 1, 2, 3 personas e depois, de acordo com a necessidade, você vai criando outras. E não perca tempo com detalhes irrelevantes. Mantenha o foco em características importantes, como por exemplo, qual problema a nossa empresa resolve para essa persona, para esse público. Se você começar a debater sobre cor dos olhos, cabelo, cor da roupa íntima, é que você está indo longe demais, está viajando. A não ser que você tenha uma empresa sobre roupa íntima ou pintura para cabelo, ou até lente de contato, enfim. Tudo depende do seu ramo. A persona, então, é uma ferramenta excelente que permite que a sua empresa crie um conteúdo mais relevante e direcionado. Por isso, você deve montar com muito cuidado as personas para ter o sucesso que você almeja. Então é isso aí, turma, esse foi o vídeo de hoje falando sobre personas. Teremos alguns vídeos sobre estratégias de marketing, segmentação de mercado, diagrama de afinidade para compor todo esse universo mercadológico. Espero que vocês tenham gostado, que esse vídeo tenha sido útil. Como sempre, a gente pede aquela ajuda e contribuição ao canal, deixando seu like, curtindo o vídeo, nos seguindo, interagindo nas redes sociais, afinal sua participação é muito importante para nós. Qualquer dúvida, deixe nos comentários que responderemos a todos. E logo mais teremos os unboxings e análises desses equipamentos e de alguns que estão por vir, como o microfone dinâmico Sennheiser, entre outras coisinhas menores. Então é isso aí, turma, muito obrigado a todos por tudo, até a próxima e eu fui! E pedimos sempre que deem aquela contribuição ao canal, se inscrevendo, curtindo o vídeo e deixando o seu like. Procure na playlist pelos vídeos para você ver os conteúdos com maior organização e nos siga sempre nas redes sociais. Deixe sempre nos comentários suas sugestões e recomendações, porque esse programa é personalizado e faremos um conteúdo com a sua cara. Canal da Stack, o canal mais diversificado da internet.